Mais uma vez, Bar do Edinho Entrevista. E hoje tenho o prazer e a satisfação de receber nosso amigo César Barros. Muito César, prazer, Edinho. Prazeraço recebê-lo aqui hoje. Essa figura belo-horizontina que já morou no Espírito Santo, Estados Unidos, em vários locais, em várias cidades. É palestrante, terapeuta, alquimista, lutador de MMA, coach espiritual, personal, tudo. Pô, cara, que bom que você veio parar aqui na nossa pequena esquina, no nosso programa, para poder nos falar um pouquinho mais sobre como que é essa sua vida, essa mistura de tantas coisas que você faz. Seja bem-vindo, querido. Pode dar um breve briefing sobre quem que é o guerreiro. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, você abriu as casas aí, o terreiro seu aqui, para me receber. E eu estou de volta a BH tem 2 anos, eu sou natural de Belo Horizonte, saí daqui com 19 anos, fui morar nos Estados Unidos, acabei ficando por 10, rodei tudo lá. Depois eu morei no Espírito Santo, morei em Curitiba, rodei mais um tanto e para poder voltar para o ninho. Quando eu voltei para BH, eu senti que tinha alguma energia aqui me puxando, me chamando já desde quando eu estava longe. Nos olhos que eu estava vendo, eu estava entendendo que era assim, saudade de casa, saudade da família, dos parentes, dos amigos, da Praça da Liberdade, das coisas de BH. Do calor humano. Do calor humano. Desculpa falar, mas do galo doido, do meu galo. Então, tipo assim, não deixei de acompanhar nunca mesmo de fora, mas eu sentia falta de BH. Pão de queijo, cafezinho. Quando eu cheguei, eu comecei a entender, com 6 meses passado, que não era só isto. Isso, de longe, no meio da consciência era. O que estava no meu inconsciente me atraindo para cá era um trabalho, um projeto meu de renascimento mesmo, por isso de volta ao ninho, que eu precisava me encontrar, reencontrando os passos assim que estava dando, que quando eu saí daqui muito novo, com 19, eu fui com um projeto, uma missão de vida assim de desbravar, de conhecer o mundo, de conhecer novas pessoas, novos ares, novos lugares, mas de trabalhar, né? Mas quando eu volto, e aquele velho padrão, aquele velho antigo, meus ex-amigos, meus parentes, todo mundo mudou, a vida, o mundo está mudando o tempo todo. E aí eu fui entendendo, fazendo uma releitura, que eu precisava fazer um novo aqui em Belo Horizonte. Então eu comecei a me sentir um estrangeiro na minha própria cidade, e onde eu fiz novas amizades, e comecei a trabalhar numa nova área, atuar numa nova área. Tá, mas vamos esperar um pouquinho, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Barros Personal Fight. Porque eu sei que você trabalha não só com o corpo, como com a mente, como o espírito. Mas como foi essa parte do Barros Personal Fight, que é o guerreiro? Isso aí. O guerreiro começou a história toda quando, talvez 4, 5 anos, a minha mãe, meus avós, falava que eu tinha muita energia, sempre empurrando um coleguinha, querendo bater, brigar na escola, aquela coisa toda, que eu precisava botar essa energia para fora e que, de alguma forma, eu precisava de uma disciplina. Então, eu comecei no judô e ali fiquei uns 2 anos, até os 6 anos no judô, aprendendo a fazer os rolamentos, a cair, aquela coisa toda, e comecei a ter a disciplina do judô. Quando, com 6, eu precisava de mais energia assistindo meus filmes, o Bruce Lee, aquela coisa toda, eu vi socando, dando chute para tudo quanto é lado, eu pensei, não, o judô tá chato, porque não tem soco, não tem pontapé, eu preciso de... E aí eu fui pro karatê, e aí com o karatê a essência toda daquela do judô que já me chamava, da disciplina do japonês, do samurai, começou no karatê, e aí eu não parei mais no karatê até... talvez meus 15, 16 anos, e de repente eu tive um momento assim que eu falei assim, nossa, eu era o garoto Gatorade, o garoto fitness, e eu entrei para uma agência de modelo e comecei a querer viver um mundano, assim, querer viver, esquece o negócio de Gatorade, eu quero beber cerveja, eu fiz esforço para beber cerveja, para fumar um cigarro, mas não que não colava. A cerveja, o gosto fazia assim, mas eu, não, que delícia, perto dos meus amigos, aquela coisa toda, para ser aceito.
E de repente, com 19, quando eu fui para os Estados Unidos, eu resgatei aquela alma minha antiga, aquele fragmento meu que estava lá, morrendo, querendo matar ele. E o César Guerreiro renasceu nos Estados Unidos. Eu cheguei lá, minha irmã já estava, me convidou. Falou, quem sabe você volta a lutar aqui e tudo. E foi. Eu voltei a competir nos Estados Unidos. Com um ano que eu estava fazendo karatê lá, sem conseguir dominar o inglês. Daqui eu achava que já dominava o inglês. Cheguei com os cursinhos e tal. Cheguei lá, não consegui pedir uma água. E aí, quando eu entrei para a academia de karatê, eu tentava falar, eu sou faixa preta, eu black belt, eu só falava black belt, os americanos me botaram uma faixa branca, e aí eu tive que mostrar. Você teve que evoluir tudo para mostrar eles, o que você sabia. O que eu sabia, meu certificado aqui não valia nada para eles lá e tudo. E aí depois eu comecei a entender. Aí eu fui campeão no karatê, fui campeão nacional. Aí meu sonho de criança foi conhecer o Chuck Norris no campeonato. Fui vice-campeão mundial de karatê na época lá, com o Chuck Norris perto, com o aluno dele. E aí de repente o karatê estava com aquela ideia de ser olímpico, e acabou não sendo, mas era a hipótese de eu virar um atleta olímpico e tal. E aí quando eu comecei, eu tive filhos, eu fui muito precoce em tudo, eu tenho um casal de filhos. E aí quando eu comecei a ver que só dava dando medalha, troféu, e o faz-me rir que é bom nada. E eu tinha que trabalhar nos Estados Unidos lavando privadas, se fosse o caso, para poder sustentar o karatê. Eu falei, não, eu quero mais do que isso. E eu já estava aberto também, eu já tinha praticado jiu-jitsu, boxe, muay thai. Sempre gostei das artes marciais, sempre. Bruce Lee, aquela ideia do Bruce Lee misturar as artes. Então o guerreiro estava em mim o tempo todo ali. Quando eu comecei a profissionalizar mesmo, eu falei, não, agora eu vou profissionalizar no boxe, no muay thai e no jiu-jitsu. E quando eu levei isso a sério, nasceu em mim um lutador de MMA. E aí eu venho, quando eu era pequeno, Royce Gracie lutando no UFC, aquela coisa toda, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero é isso. Eu vi Van Damme lutando no Comitê, no Dragão Branco, eu falei, eu quero é isso. E aí no karatê, eu estava sendo toda hora desclassificado, porque eu estava sendo muito agressivo. Ah, você bateu forte demais, eu não sei o que. Eu falei, então eu não quero saber disso mais não. Eu quero saber disso mais não. Eu quero MMA. Chegou. Aí, chegou. Igualzinho foi com o judô, se você, esse aqui agora já não serve já mais para mim. Já não pertence mais. E aí comecei a levar muito a sério. Aí eu com 20 anos, 21 anos, eu já estava... treinava todos os dias. Aí eu comecei a viver para a luta mesmo. Eu... Tipo assim, ia pra academia, era de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí, muito intenso. E aí, em 2004, eu fiz a minha primeira luta. Foi minha estreia no MMA. E eu estreiei com vitória, assim, de um cara que vinha com 8 lutas. E aí, tipo, já foi... Todo mundo falava assim, o cara já tem 8 lutas, César. Se você não ganhar, não tem problema não. Não tem problema não. Meus treinadores falavam assim, você não tem pressão nenhuma para ganhar, entendeu? É sua estreia, primeiro é só para você sentir lá o octógono, o ringue, foi na época era ringue ainda. Ainda era igual boxe, né? Eu sou da old school, né? Da geração passada. E aí tinha acabado em Boston, para você ter ideia, o Vale Tudo que tinha em Boston era sem luvas. E aí na época eu fiz a estreia com luvas já, que já estava virando esporte. E aí eles falaram, não tem pressão nenhuma. E eu ganhei bem. E aí eu me senti, falei, nossa, era isso que eu queria, era esse espaço que eu queria, era MMA mesmo. Tava isso em mim. Foi muito tempo da sua vida no MMA, foi homenageado pela Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo, né? Foi um reconhecimento para mim, assim, muito, muito bacana que o deputado fez lá, o Sr. Nunes. E porque eu treinei, depois disso, dessa minha estreia, de ter lutado, e lutei várias vezes depois, eu quebrei uns recordes nos Estados Unidos, lá uns 3 organizações me chamaram para lutar, de repente em 30 segundos eu ganhei, 20 segundos aí foram recordes. Vira aquele... teve aquele boom, né? E aí depois disso, com essa ascensão, os lutadores do UFC começaram a me chamar de alto rendimento para eu treiná-los. E eu pensava, poxa, mas eu sou mais novo que eles às vezes, menos experiente. Por exemplo, eu treinei um lutador que era campeão do Pride já, de campeão... E como que eu vou passar para esse cara o que ele quer de mim, né? E eu treinei o Maurício Shogun, treinei o Murilo Ninja, o Eric Silva, o Rodrigo Dan, vários lutadores já renomados, que tinham muito mais do que eu, nome, carreira na luta. E o que eu poderia passar para eles? Por exemplo, todos eles formados já, em faixa preta de várias modalidades e tudo. E eu comecei a entender que o que eles estavam vendo em mim era o cuidado, era... o coaching que eu atuava já, eu fiz um curso de coaching nos Estados Unidos, mas eu não me senti um coach. Até porque os Estados Unidos, querendo ou não, tem aquele país do capitalismo selvagem, né? Tem aquela coisa da abundância, como fazer seu salário render em 10, multiplicar. Rapidão.
E eu não queria isto. Eu estava atrás eu gosto de gestão de pessoas. Eu me tornei um professor de artes marciais porque eu gostava de modificar a vida de crianças, de pessoas, de famílias. Dei aula para muita criança. E sempre no meu currículo, posso olhar que 90% do meu público foi feminino, mesmo tendo alguns lutadores disponíveis. Então aí eu queria tocar num assunto, que eu acho que tem muito a ver com o fato do César ter esse vínculo muito forte com as artes marciais, essa disciplina que você sempre trouxe com você, né, desde o judô até o jiu-jitsu, o muay thai, e você tem um espaço terapêutico holístico, né, que é a alquimia do ser. Alquimia do ser. Aí que eu acho bastante interessante é isso, porque se vocês conversarem com esse caboclo 2 segundos, porque às vezes quem está assistindo a entrevista agora e vendo ele falar de MMA, luta, batia, karatê, isso não servia, tal, pensa que é um cara extremamente violento, agressivo. É uma pomba. Sem querer. Não bate sim, não. Sim. Já ouvi muito então, assim, eu acho que tem muito disso, né? Como é que foi essa transição, então? E você já estava falando aí de ser o coach dos lutadores mais famosos. Então, acho que teve muito essa ajuda, né, da disciplina milenar das lutas marciais, para você começar a trabalhar junto com a Cris. Tem que falar da Cris, né? Ela não veio hoje, mas depois a gente vai conversar com ela direitinho. Isso mesmo. Né? Pode falar dela também. No espaço terapêutico holístico, Alquimia do Ser. Conte-nos um pouco como que é essa fusão dessas duas histórias. Então, quando eu comecei a notar que os lutadores já de renome me procuravam, e eu tipo assim, pensava, meu Deus, o que eles querem que eu ainda não tenho o que eles têm? E aí eu vi que o que eu podia passar para eles não era nem conhecimento técnico, porque eu passei também, lutava junto, treinava junto, eu fui o head coach deles todos, mas era essa coisa desse cuidado da alma feminina que mora em mim em termos assim do maternal, de cuidar, de entrar, de abraçar. Não só do paternal, do pai, mas sempre brincaram comigo que eu tenho uns filhos chamados de pai, e eu sempre, entre o pai e mãe, o feminino, o yin yang, e aí fazendo isso eu tinha um cuidado, e eu cuidava muito do psicológico, da inteligência emocional, para depois ir para o técnico e para o físico, e me dava um resultado muito bom. E quando eu comecei a notar isso, eu falei, peraí, aí uns me chamavam de coach, uns me chamavam de lutador, uns me chamavam de mago, de mágico, Eu falei, gente, eu não sou nada disso, mas eu sou tudo isso, talvez. E eu fui juntando as peças, fragmentos, e começou a ideia do terapeuta holístico, a ideia do coach espiritual, a ideia juntando o personal Barros Fight, a Expedição Odisseia, de um projeto que eu tenho sobre aventura, e da filosofia, que eu sempre fui amante da filosofia, de músicas, de poeta, de arte, isso sempre me chamou. Eu comecei a juntar isso tudo e dei a alquimia do ser, que é o espaço do alquimista, que é o espaço da transmutação, né, da prata, do chumbo, do ouro, do metal mais pesado para o ouro, que é o metal mais nobre. E isso, quando eu vejo, não é um produto em termos de material, mas na expansão de consciência, a nível de que a pessoa consegue transmutar e sentir um renascimento dentro dela. Ela renasce das cinzas, eu sempre brinco as fênix, e de que ela pode reconsiderar uma vida nova, de fazer com força, com sabedoria, com inteligência emocional, com preparo. Porque inteligência emocional é uma coisa que eu sempre estou batendo. Eu acho que antigamente se falava muito no mundo velho de QI, testava as pessoas por QI, por aptidão de inteligência analítica, mas não se falava de emoção. Nunca na faculdade, na escola, para ensinar para nós emoção, vou falar, isso era coisa de menininha, né? O homem não poderia expressar suas emoções. Fraqueza, e muitas vezes, você que trabalhou com desportistas de alta performance e rendimento, às vezes o cara ele não está bem naquele dia, às vezes é um problema que teve com o filho está mal na escola, ou uma pequena esposa, pai, mãe. Tal. Então, se você não está bem, corpo, mente e espiritualidade, a tendência de dar algo errado é muito grande. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu total, acho total. Eu vejo até hoje despreparo a nível do desporto de alto rendimento. Eu vejo clubes de futebol ou vários esportes que não levam a sério a psicologia ou a psique, que
que a gente fala entre mente, emoção e espírito, e ela bota o atleta só com, eu tenho melhor alimentação, eu ofereço melhor alimentação, melhor preparo físico, melhor... Sim, mas nós estamos cuidando só da carcaça da matéria, mas nós precisamos entender que tudo é energia, fluxo de energia. Eu preciso estar bem, minha mente manda no meu corpo, mente sana e corpo sano. Me conte uma coisa, eu sei que você tem um grande público feminino, que você tem um trabalho do empoderamento feminino, mas não da forma que a gente vê pejorativamente falando hoje pelas redes sociais, no dia a dia. Como que é esse trabalho? Como é que surgiu esse trabalho junto às mulheres? E conte-nos lá como é que você faz isso, onde que é esse espaço, como é que as nossas amigas podem procurar. Tá? Um pouco que eu conversei com você, há uma semana atrás, você esteve aqui, essa parte dessa preocupação com o ser feminino me abriu muitos questionamentos. Eu falei, porra, como que esse cara faz isso? Né? Poxa, que bacana, que bacana. Então, mais uma vez, começa a minha história lá atrás. Eu fui criado muito por minhas irmãs, minhas tias, minhas avós. Então, todo mundo falava, sempre me deram essa desculpa. Você atrai muita mulher, você tem esse lado meio alma feminina, porque você foi criado num âmbito... Mas eu tive meus pais, eu tive meu avô, eu tive gente... E meus professores de luta, meus mestres, mas não era falta de identidade ou referência masculina. Era um cuidado que eu sempre tive com a alma feminina e eu não entendia o magnetismo que eu atraía. Quando foi passado o tempo, e muito conhecimento, muito estudo, muita sabedoria, que eu fui fazer uma leitura de que nesse campo magnético que eu atraio essas mulheres, é porque eu tenho uma ideia de que se eu conseguir empoderar a mulher, passar para ela a coragem, a ousadia, o arrojo. E eu geralmente atraio guerreiras que estão dormindo, que estão feridas. E eu trabalho na ferida lá para poder despertar novamente. E esse despertar vem aí dessa questão do saber usar a consciência corporal, de saber usar a mente para ela comandar o corpo. E aí a consequência disso vai ser o padrão estético. E com isso a pessoa ganha autoestima e vai ganhando segurança através das artes marciais. E eu começo a introduzir a filosofia na arte marcial. Porque em tempos modernos hoje, vamos citar a Bauman, que fala de tempos líquidos, se a gente falar com as pessoas falam, não tem tempo, não tem tempo. Tem tempo de nada. Mas se você oferecer, por exemplo, a uma mulher, falar assim, você quer perder barriga? Você quer ter o bumbum durinho? Ela, nossa, isso é... Aí mudou. 23 horas do dia dela aparece. E eu vivo falando com elas que nós temos que quebrar esse paradigma, esse padrão antigo, antiquado, que é um padrão patriarcal machista. Elas estão sendo machistas, assim, porque elas querem se embelezar e cuidar da estética. Não é para elas. Para o outro. Para elas serem vistas, olhadas, aceitas e blá, 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 não serem trocadas. Mas o que elas têm que entender é que a reforma tem que acontecer em íntimo. Então, quando eu comecei a trabalhar muito com essas mulheres, isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, eu trabalhei com a primeira tropa de elite que saiu da inteligência, eu dava personal para um subtenente da reserva, da artilharia, do exército americano. Quando aconteceu o atentado de Boston, de 11 de setembro, em Nova York, eu estava em Boston. E ele me convidou para dar aula no Pentágono de Boston. Quando eu fui preparado para chegar lá, falei, nossa, os caras estão indo para a guerra, vão lá, meu irmão, vão. Quando cheguei lá, tipo assim, 10 mulheres, 3 homens, era um pelotão de inteligência que aí eu fui entender, assim, o homem mais alto que eu vi lá era tipo um indiano que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que era o maior cirurgião, que cuidava de tirar o fuzil da cabeça das pessoas, fazer um trabalho. Ele falou assim, César, eu não quero aprender a matar ninguém, eu quero aprender a me defender. Eu sei os pontos vitais, eu sei pegar num corpo de alguém e fazer ela defecar, se mijar nas calças. E aí o que acontece? Eu fiz a mesma coisa quando ele veio com os dedinhos finos, compridos assim, eu falei, opa! E ele falou, eu te ensino esses pontos vitais, em troca disso eu quero que você me ensine a sobreviver. Eu não quero atacar ninguém, não quero matar ninguém, eu não vou ter gente me atacando. O que acontece é, quem pode nos atacar? E as mulheres falaram isso comigo. E quando eu fui treinar as mulheres, eu tive uma preocupação muito grande com as mulheres, elas falaram assim, não, nós somos enfermeiras, médicas, tudo da inteligência, quem passar mal ali, mas quem não vai nos atacar lá, César, não é os talibãs, os afeganistãos, não é.
são os próprios americanos, com falta de família, expectativa de voltar para casa, de morrer aqui, mulher, no meio de um homem, no meio de guerra de tiro, uma mulher cuidando da ferida dele, ele apaixona fácil, né? Cria uma obsessão, uma falsa projeção do ego ali. Amor platônico mesmo, ela é minha, ela está cuidando só de mim, não vê que tem mais uns 300 Não, o ego vai lá em cima e ele se torna narcisista, psicopata, assim, aí bate a psicose, ele surta e ele quer aquela mulher. E às vezes elas atacam à noite. E essas mulheres, quando elas falaram isso comigo, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu comecei a ter outra visão, mais ainda da guerra. E aí comecei a treinar elas para isso, para sobrevivência, para estupro, para prevenção. Inteligência emocional, como elas iriam dormir, atuar, como elas iriam na abordagem, parar. E depois disso eu fiz um campo grande disso, uma campanha nos Estados Unidos. E olha o que eu falo, os Estados Unidos é estatisticamente é muito menos do que o Brasil como terceiro mundo que nós somos. Digo uma segurança que nos condena todo dia. As estatísticas aqui falam, por exemplo, Minas Gerais fala que a cada 15 minutos tem 4 mulheres sendo violentadas. A cada 2 horas uma mulher morta. Quer dizer, nos Estados Unidos não temos esses números. E elas vêm para os treinos como se tivessem. Como se todo dia tivesse um cara esperando elas para matar. E aí eu comecei a pensar, onde menos tem, elas que mais treinam. E aí as estatísticas falam que elas... Eu, por exemplo, não conheço nenhuma amiga lutadora que já sofreu um abuso ou que sequer tenha entrado numa relação tóxica. Tóxica, que eu quero dizer, ela pode ter terminado, pode ter separado, não é isso. Ou traição, não é disso. Estou dizendo tóxica de o cara ter um abuso dela. Não é só moral, isso físico. Que eu quero dizer. Isso que eu quero dizer. Porque uma mulher que entende a arte marcial, que tem a filosofia, ela tem tanto internamente uma consciência de corporal expandida que ela não deixa o outro entrar no campo dela. Então, a gente fala da guarda, né? A guarda está sempre alta, mesmo que não fisicamente, mas a guarda está sempre alta. Sempre. Pode acabar. Então, quando eu senti que esse era o movimento, de que a mulher tinha que ser prevenida e ter a prevenção, e que o homem gostava de chutar supostamente um cachorro morto, desculpa da expressão, de que é uma mulher frágil, fraca, e que a mulher mesmo estava se preocupada, por exemplo, quando teve o boom do Muay Thai e do MMA aqui no Brasil, eu sofri demais porque eu vi gente pulando de paraquedas, caindo de paraquedas na arte, que demora anos para aprender e nunca que se chega ao fim, e falando que eram profissionais, dando aula em academia, e soca, e vai, e pula, e as mulheres preocupadas com estética, com espelho. Esquece trabalhar outra coisa. E trabalhando bumbum durinho, na nuca, não sei o quê, e sofrendo abuso, sofrendo violência, e isso tem que parar. Agora, lá na Alquimia do Ser, não é só para mulheres, é óbvio, né? Se o Edinho, eu não posso ir lá porque eu tenho um problema de coluna, então eu não vou lá não, porque eu estou lascado. Mas aonde que é, onde fica, quem que o pessoal procura, tá? E quais são as modalidades que você está abrindo lá, os seus planos dentro dela? Então, o espaço terapêutico holístico, né? A Alquimia do Ser veio com a ideia de uma junção aí da fusão toda do alquimista, da transmutação. Eu tenho, desde quando eu vim em Belo Horizonte, uma das minhas alunas mais antigas aqui, chama Cristiane, que é minha parceira, e ela abraçou o projeto comigo, assim, desde que, antes de eu apresentar o projeto da Alquimia do Ser, já vinha da Expedição Odisseia, do Personal Barros Fight, ela passou por todos eles, esteve comigo desde o dia 1, como personal que acreditou no meu trabalho, perdeu peso, ela estava num momento de vida que ela já fazia academia, fazia tudo e não tinha um peso estagnado. E eu consegui fazer dela, através do trabalho de coach, e mexer nas estruturas delas interna, para que ela tivesse o processo estético ou saúde física da matéria em consequência da saúde mental, da saúde emocional. Então, passando pela segurança da inteligência emocional através da luta, dos conceitos da coragem, do arrojo, dos desafios, ela começou a perder peso e tudo mais. Tivemos a ideia de construir a Alquimia do Ser para que pessoas assim tivessem oportunidades como ela. Então, o espaço é aberto, igual você citou. Quando isso a gente acredita que é uma crença limitante. Eu não posso, não, porque eu tenho problema no joelho, na coluna, no ouvido. É para lá que você vai. Não, mas o meu é medo mesmo. Então tá. Então, e até os medos... um exemplo, a Cristiane a Cristiane era uma que tinha uns bloqueios, uns traumas de medo, e a gente faz os desafios justamente isso.
Tanto eu aplico as dinâmicas de coaching, do processo de coaching, de terapeuta. Então eu vou fazer uma anamnese, uma entrevista com uma pessoa que entra lá. Às vezes a pessoa entra lá e fala assim, peraí, eu quero perder 5 quilos. E na anamnese eu vou descobrir que nem é os 5 quilos e que nem é o peso em si. E que às vezes ela tem até que ganhar peso. O músculo pesa mais do que a gordura, muita gente não sabe disso. Então às vezes não é isso que ela está atrás, ela nem sabe o que é. Então eu faço um preparo lá embaixo. A Alquimia do Ser tem 2 espaços dentro. Embaixo é o consultório e em cima a gente trabalha o físico. Yoga, meditação, energização espiritual, balanceamento dos chakras, alinhamento. E a gente faz a proposta da defesa pessoal pelo empoderamento feminino. Tem os encontros semanais, quinzenais. Nós vamos reunir mulheres guerreiras que estão dormindo, que estão submissas, que estão omissas. O projeto é para lançar agora uma campanha, nós estamos lançando, eu e a Cris, de que nós vamos sair aí nas praças públicas, empoderando mulheres, desbravando mulheres que estão lá adormecidas, sofrendo abuso de alguma forma, violência de alguma forma. As estatísticas falam que as mulheres que sofrem violência doméstica ou violência de alguma forma, seja feminicídio, elas, aonde acontece isso? Dentro de casa ou em vias públicas? Ponto. Essas estatísticas são as maiores. Ah, pode acontecer no trabalho, na escola, mas o que mais acontece em via pública ou em casa? E não usam armas de fogo, podem usar armas brancas. E a maioria pelo estrangulamento, o que mais mata a mulher é o estrangulamento pela garganta. E pelo abuso emocional, psicológico, o cara isso vai... mata também. Então, vai matando aos poucos, vai tirando a força, vai minando. Eu brinco, o Superman com aquele kryptonita, né? Vai minando lá e de repente a mulher não tem força mais para... Quando ela vê, ela está morta já. O corpo dela já está... Só o físico que está ali, a alma já foi. E aí o homem entra com a força física. Eu quero dizer para essas mulheres todas, eu quero dizer para você aí que está aí, que abrace a campanha. Essa campanha eu quero fazer ela em vias públicas. Eu quero fazer ela, não é para contar dinheiro, contabilizar, é contabilizar o ser. Eu quero recrutar guerreiras, eu quero montar um exército de guerreiras, que onde elas vão falar assim, que onde nesse país, que elas são consideradas como vítimas, como segundo plano, que sejam primeiras, que isso não é propaganda política, eu não estou em eleição, não tenho candidato, o que eu quero dizer, a minha proposta é para você, é você ser você, você em essência, o ser em si, sabe? E quando ela tiver preenchida disso, não tiver mais aqueles vazios ocupando, menos carência, menos ego, menos aceitação, menos rejeição, e ela vai se empoderar, e ela, através da defesa pessoal, não é qualquer mosca que posa nela, não é qualquer verme que vem, não é qualquer abutre que vai, e não é qualquer homem que vai chegar perto. E eu quero dizer que isso é um trabalho de prevenção, que funciona, porque essa questão, por exemplo, armar uma mulher, não, isso arma não... nunca, arma nenhum cidadão, nem eu não acho isso... Isso não é o melhor caminho. Porque não tem educação, inteligência, preparo para si. Nós temos, eu estou falando de uma mulher, eu não vou ensinar ela a dar soco e pontapé na praça, eu vou ensinar ela, eu vou passar para ela as minhas vivências todas que eu tive no meio da luta desses anos de guerreiro, dentro do esporte ou não, nas academias ou não, modalidade ou não, competindo, alto rendimento, octógono, ringue, ali é uma guerra. E quando um lutador desce daquele octógono, desce do ringue, ele é um veterano de guerra ali, pode considerar. E essa vivência, essa coragem, esse arrojo, eu quero mostrar para ela que lá não é só preparo físico, que ali não é só soco e pontapé, que tem os artifícios todos por trás do ser. O empoderamento começa aí. Então essa coragem, esse arrojo, eu quero que vocês mulheres tenham e que vocês vão conseguir entender que vocês podem impedir um estupro, que vocês podem conseguir impedir um assalto. Claro que não é com consciência, com inteligência, com leitura. Eu não estou prometendo aqui, falando que eu vou falar assim, gente, vai acabar o assalto, vai acabar a violência. Eu não sou demagogo, nem hipócrita e nem alienado para dizer isso. O que eu estou dizendo, a proposta é que se a mulher sabe, aquilo que eu falei, eu não conheço nenhuma lutadora que já falou para mim, César, eu tive um relacionamento que o cara abusava muito de mim, ou emocionalmente, psicologicamente, verbalmente, seja que for fisicamente. Não acontece. Pode olhar as estatísticas, geralmente é dona de casa, eu já vi até delegada que sofreu abuso, o cara atirou, fez não sei o quê.
E o que acontece? Eu acredito demais, eu respeito demais a Lei Maria da Penha, mas eu não acredito que ela funcionou no Brasil e não funciona. Ela fez agora acho que 12 anos, se eu não me engano. Mas não... Por que não pegou? Porque um país patriarcal, machista, e eu não estou levantando bandeira de feminismo, de machismo, porque eu não acredito nessas polaridades, dualidades. O que eu quero dizer é que o país é este e que nós temos que mudar. E que nós vamos mudar não é atacando o machismo, é empoderando a mulher. É diferente de falar assim, é feminismo e machismo. Eu não preciso levantar o exemplo, não preciso ser galo ou cruzeiro para gostar de futebol. Eu tenho que entender o futebol e aí, se eu quiser ter time ou não. E o que eu quero mostrar para a mulher é isso, o empoderamento feminino é o empoderamento feminino do ser em si. Ela não precisa atacar ou diminuir o homem para poder ir o homem para fazer essa guerra, esse embate. Isso não funcionou. Mestre, nós teríamos aqui assunto para mais de metro, ou para mais de hora, né, no nosso caso. Sim. Infelizmente, o nosso tempo está curto. Meu querido, está ótimo. Nós vamos combinar duas coisas. Primeiro, a Cris vir aqui no Bar de Entrevista, viu, Cris? Está intimada. Está intimada. Para falar sobre esse projeto em praça pública para as mulheres, que inclusive a gente depois levar isso para o poder público. Sim. Tem um apoio do poder público. E o segundo é esse projeto seu da Odisseia, você trazer algum grupo que vá participar de algum evento muito bacana dessa parte sua do coach, junto com a Aventura, e a gente fazer uma entrevista com eles aqui. Tá fechado. Um antes e um depois de alguma aventura, eu sei que você faz aí pelas serras, as travessias. As travessias, né? Sim. Então você acha que tem muita coisa boa, você tem muita coisa boa para ensinar, não só aos nossos espectadores, mas assim, o cara ir lá no Espaço Holístico, no Alquimia do Ser, saber qual é, vai lá fazer uma visita, tá sempre você ou a Cris estão lá, ou os dois estão sempre lá, sempre. Né? Então assim, é um prazer e fica aqui já de confirmado, já o convite para que a Cris, viu, Cris, mais uma vez, essa intimação, venha cá falar sobre esse projeto do empoderamento feminino nas praças, que elas precisam muito dessa ajuda de vocês dois. Sim. E você com a turma da Odisseia. Sim. Combinado? Só para fechar, meu querido, você falou tudo, só queria falar assim, reafirmar que tudo que eu aprendi nesses anos de vivência dentro da arte marcial, do espírito do guerreiro, eu estou convocando as guerreiras agora, mais uma vez, reafirmando, e de que toda a ideia de que eu passei ensinando mulheres a perderem peso, a olhar para o espelho melhor, a autoestima, eu quero agora ensinar as mulheres a se defenderem, a se bancarem, a não ser dependentes mais de um homem ou disso ou daquela situação. E nem que órgão público ajude a gente, mas eu não quero depender das autoridades ou disso, daquilo do governo. Eu quero dizer que está pronto o projeto, está pronta a campanha. Se alguém quiser se beneficiar com ela, acrescentar, agregar com ela, ótimo. Se não, as mulheres, se eu fizer bem para uma mulher por dia, eu estou satisfeito. Muito obrigado. E um pouquinho antes de encerrar, você vê como o universo ele conspira. Por acaso eu coloquei uma camisa dos vikings, que era uma população que respeitava e muito, que as mulheres batalhavam ao lado deles, escudo a escudo, espada a espada, ao lado dos filosofia outros. Maravilhosa, de respeito, assim como os samurais tinham, assim como outro dia quando eu vim aqui, você está com a camisa do Viking, você estava com a camisa do Leônidas, de Esparta, de 300, e ele com a esposa dele, ele não tomava nenhuma decisão importante sem consultar a esposa. E não é que era um homem que tinha medo, aquele cara é talvez o mais corajoso de todos, mais arrojado, mas ele tinha a ideia de que a alma feminina podia passar para ele do sagrado feminino, do respeito do ventre e a coragem que as espartanas tinham, que botaram homens no mundo espartanos. Então, todos que estão aí, eu brinco das bruxas, de todo mundo, quem tiver para resgatar qualquer coisa, vem para a Alquimia do Ser, vão se empoderar, mulherada. Mestre, meu querido, muito obrigado, viu? Valeu demais. E o canal do Bar de Entrevista está aberto para todo e qualquer projeto que você queira vir para divulgar, para a gente falar e ver, e vão levar todos para esse caminho do bem. Do bem. Semana que vem tem mais, gente. Obrigado. Valeu.